Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em 2 Pedro, capítulos número 2, versículos número 15. 2 Pedro 2,15. Diz assim: eles abandonaram o caminho reto e se desviarão, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante isso aqui. 2 Pedro 2,15. Pedro está escrevendo essa carta a respeito dos falsos mestres que vão surgir. É interessante que Pedro toma Balaão como exemplo. Pedro fala assim: eles abandonarão o caminho reto, se desviarão, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Irmãos, agora que eu achei interessante isso aqui, percebe que Pedro revelou que Balaão, ele amou o salário da injustiça. Quem é que lembra de Balaão? Irmãos, olha o que está escrito em Números 22. Vamos lá para a passagem dele, para você poder entender o que Pedro está nos ensinando. A Bíblia vai dizer em Números 22 que Balaão, ele é chamado por os oficiais de Balaque. A Bíblia diz que Balaque, ele vai ver um povo próspero morando perto da terra dele. E Balaque, rei dos Moabitas, vai se incomodar com aquilo. Ele vai falar assim: ó, vai até o profeta Balaão, chama ele aqui para amaldiçoar esse povo. A Bíblia diz que Balaque enviou os homens com honra, com dinheiro, para tentar comprar Balaão. Aí a Bíblia diz que quando os homens chegaram até Balaão, disseram: ó, Balaque, rei dos Moabitas, nos enviou aqui, dizendo para você amaldiçoar o povo. E ele trouxe riqueza aqui para você. Aí a Bíblia diz que Balaão vai falar assim: fica aqui, que eu vou orar, vou falar com Deus para ver o que o Senhor vai falar. Aí a Bíblia diz que Deus fala assim: Balaão, quem é esses homens? Balaão respondeu: Senhor, esses homens, Balaque me enviou para amaldiçoar o povo. Aí Deus falou assim: não vai e não amaldiçoe o povo, porque o povo é abençoado. Aleluia! Escuta só, irmãos, olha que tremendo. Percebe que ele foi falar com Deus a respeito dos homens que vieram falar com ele. Aí Deus falou assim: Balaão, quem são esses homens? Deus sabia quem era, Deus sabia que tipo de pessoa era, Deus sabia. Mas Deus perguntou para o profeta, para ver se o profeta sabia com quem de fato ele estava batendo papo. Eita, não vou repetir isso aqui. Olha que tremendo. Deus sabia quem eram os homens que veio falar com Balaão. Era inimigo, era povo adversário. Deus sabia quem era. Mas Deus perguntou para o profeta, para ver se o profeta sabia. Sabe o que significa isso? Deus sabe quem é. Deus sabe as pessoas que vêm com você, mas você sabe de fato quem ele é? Você conhece? Você não conhece como Deus conhece. Escuta só, Deus falou: não vai. Se Deus falou para não ir, porque Deus sabe o que ia acontecer com o profeta. Escuta só, mas Pedro revelou que ele foi por causa do salário que foi oferecido para ele. Porque se você pegar para ler, escuta só, irmão, vou falar. Escuta só, se você pegar para ler, Deus falou para ele não ir. Aí ele não foi na primeira vez. Aí a Bíblia diz que os homens voltaram e falaram assim para Balaque: ó, Balaão se recusou a vir conosco. Ele não veio, porque o Deus dele não deixou. Aí a Bíblia diz que Balaque vai enviar um número maior, com mais honra, com mais dinheiro. Escuta só, aí quando Balaão vê os homens vindo de novo, com mais honra, com mais dinheiro, Balaão fala assim: fica aqui que eu vou falar com Deus. Vamos ver o que Deus vai falar. Aí a Bíblia diz que quando ele falou para Deus: Senhor, os homens estão aqui de novo. Aí Deus falou assim: pode ir com eles, Balaão, pode ir, já que eles estão insistindo, vai. Só que a Bíblia diz que quando ele foi, o interessante é que a palavra do Senhor afirma que Deus se colocou como adversário dele. Escuta só, irmão. Então vou falar, escuta. Percebe? Deus não queria que ele fosse. Aí na segunda vez, os homens vieram com mais honra, porque a intenção de Balaque era comprar o profeta. Aí escuta só. Aí como os homens insistiram na segunda vez, vieram com mais honra, com mais dinheiro, a Bíblia diz que Deus falou assim para ele: ó, já que os homens estão insistindo, então vai, pode ir. A Bíblia diz que Balaão se levantou de manhã e foi. Quando ele foi, Deus se colocou como inimigo dele. Agora escuta, por que Deus se colocou como inimigo dele? Porque percebe, Pedro revelou que ele foi por amor ao dinheiro. Eita, vou falar, Jeová. Eita, glória. Ele foi por amor ao dinheiro, ele não foi por amor a Deus. O profeta foi por amor ao dinheiro, foi por amor ao lucro. Eu vou falar, tem gente que está fazendo a obra, não está mais fazendo a obra por amor a Deus, está fazendo a obra por causa do dinheiro, rapaz. Deus não te chamou para você se vender.
Eita, eu vou falar, Jeová. Eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Escuta só. Eita, olha que tremendo. Deus deixou ele ir. Quando ele foi, Deus se colocou como inimigo dele. Agora, por que Deus se colocou como inimigo? Porque sendo que o próprio Deus deixou. Se Deus deixou, por que Deus se irou com ele? Por causa disso aqui, o Pedro revelou que ele foi por amor ao dinheiro. Tem profeta que Deus está irado com ele, porque Deus sabe que ele não está fazendo a obra mas por amor ao lucro. Eita, eu vou falar, Jesus. Tem gente, irmão, que está pregando a palavra não por amor a Deus, está pregando por causa do dinheiro. Eu vou falar, Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai-vos. É de graça, filho. Aleluia. Olha o profeta foi por amor ao dinheiro, rapaz. Por isso que Deus se colocou como inimigo dele. Eita, eu vou falar, Jeová. Aleluia, Deus. Eita, glória. Escuta só. Por isso que Deus se irou com ele. Porque Deus sabia que o coração dele estava no dinheiro. Deus sabia que o profeta foi por causa do lucro que foi oferecido e não por causa de Deus. Tem gente que está indo, não está indo mais por amor às almas, não está indo mais por amor a Deus, está indo por amor ao dinheiro. Sabe o que Pedro... Eita, eu vou falar. Sabe o que Paulo escreveu? Paulo escreveu em 1 Timóteo 6,10, se não me falha a memória. Ele disse assim, que os homens amarão a si mesmo e amarão o dinheiro. Vão se desviar da fé. Eu vou até abrir aqui para você ver que não eu estou falando. Eu vou falar tudo. Escuta só. Tem gente que tem medo de falar a verdade. Eu vou falar o que Deus manda. Rapaz, eita glória. Aleluia. Olha o que está escrito em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6,10. Está escrito assim. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviarão da fé. Se atormentarão com muito sofrimento. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha o que está escrito. Olha o que Paulo disse em Timóteo. Escuta só. As pessoas amarão ao dinheiro e vão se desviar da fé. Olha o profeta. Olha o profeta Balaão. Pedro revelou que ele foi não por causa de Deus, mas porque amou o salário. Ele amou o que Balaque ofereceu para ele. Aí ele falou, Senhor, deixa eu ir. Deus falou não. Depois ele foi orar de novo, sendo que Deus já tinha falado não. Aí Deus falou assim, ó, já que os homens estão insistindo, então vai. Quando ele foi, a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava com a espada afiada. Deus ia matar ele. Agora escuta, por que Deus se colocou como inimigo dele? Porque Deus sabia que o coração dele estava naquilo que foi oferecido e não por aquilo que Deus mandou ele falar. Tem gente, irmão, que não está fazendo mais a obra por amor a Deus. Está fazendo a obra por causa do dinheiro, por causa do lucro, por causa disso aqui, ó. Paulo disse que o dinheiro é a raiz de todo mal, corrompe o ser humano. Olha o profeta, foi corrompido. Agora escuta só. Escuta só, irmão, por que Deus se irou com ele? Deus se irou com ele por causa disso. Porque Deus falou, peraí, ele está indo, mas ele não está indo por amor a mim, está indo por amor ao dinheiro que foi oferecido para ele. Deus sonda o coração, irmão. Deus revelou isso para Pedro no Novo Testamento. Olha que interessante. Eu estava lendo Números 22, estava tentando entender. Eu falei, Deus, não entendi. Se tu deixou ele ir, por que tu ficou inimigo dele? Aí lá em Pedro está escrito, porque ele amou o que foi oferecido, o salário da injustiça. Ele amou a recompensa pelo mal. Por isso que eu me pus como inimigo dele. Porque tem profeta que está amando o que está sendo oferecido e não está fazendo mais a obra por amor a mim. Eita glória! Aleluia, Deus! Eu vou falar, Jesus. Escuta só. Se você ler Judas, Judas também fala disso. Olha o que Judas disse. Está escrito assim. Judas 11 diz assim. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Cora. Peraí, Judas também falou, ai deles, porque estão buscando lucro, como Balaão. Judas também revela, Judas 11, 2 Pedro 2,15, os dois falam de Balaão, os dois revelam porque Deus se irou com ele, porque percebe que Judas disse que ele amou o lucro, Pedro revelou que ele colocou o coração naquilo que foi oferecido.
Tem profetas que estão amando lucro, não está mais amando a Deus. Paulo disse, em 2 Timóteo também está escrito, olha que interessante, olha o que está escrito em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3:2 diz assim, 2 Timóteo 3:2, olha o que está escrito, irmão. Diz assim, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, caluniadores, sem domínio próprios. Olha que interessante, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas enganando o seu poder. Afasta-se desses também. Escuta só, em outra tradução, irmão, na NVT que eu estava lendo aqui, vai dizer que as pessoas amarão mais ao dinheiro do que a Deus. Percebe? As pessoas amarão mais ao dinheiro do que a Deus. Deus está falando dos profetas que se vendem, porque percebe que Balaque ofereceu para Balaão, para ele lá amaldiçoar o povo. Percebe que Balaão foi, como Pedro relatou e como Judas, ele foi por amor ao lucro. Ele estava amando mais ao dinheiro do que a Deus. Por isso Jesus disse, não pode amar a Deus e a riqueza, porque se dedicará a um e desprezará o outro. O profeta se dedicou à riqueza e não a Deus. Eita glória, eu vou falar, Jeová. Tem profetas que está se dedicando ao dinheiro e não a Deus. Deus não te chamou, filho, para você se vender. Nós temos que ser que nem Pedro. Você lembra que Pedro, a Bíblia diz em Atos, que Pedro está impondo as mãos e os homens estão sendo batizados com o Espírito Santo. Aí a palavra do Senhor diz que um homem chamado Simão, um feiticeiro, estava olhando Pedro fazer aquilo. Ele vai falar assim para Pedro, Pedro, te darei dinheiro, Pedro, se você me desse poder. Pedro olhou para ele e falou assim, você acha que o dom de Deus é comprado? Morra você com o seu dinheiro. Eita glória, olha a resposta que Pedro deu. Você acha que eu vou me vender? O dom de Deus não é comprado, rapaz. Tem gente vendendo dom. Tem gente que está amando mais o dinheiro do que a Deus. Eita, eu vou falar, Jesus. Irmãos, isso aqui é bíblico o que está acontecendo. O que está acontecendo no nosso meio hoje é bíblico. Pastores se vendendo, profetas se vendendo, profetas fazendo a obra, não por amor a Deus, mas por amor ao dinheiro. Está na Bíblia, filho. Isso não me escandaliza, sabe por quê? Porque eu leio a Bíblia, eu sei o que está escrito aqui. Quando você lê a Bíblia, irmão, você está ciente do que vai acontecer. Olha o que está escrito, irmão. Amarão mais ao dinheiro do que a Deus. Os homens serão avarentos, ímpios. Olha que interessante. Olha que tremendo. Amarão mais ao dinheiro do que a Deus. Olha o profeta. Olha Balaão. Olha o que Judas revelou dele. Judas revelou que ele amou o lucro. Pedro revelou que ele amou o salário que foi oferecido para fazer o mal. Tem profeta amando mais ao lucro. Está amando ao dinheiro. Paulo escreveu 2 Timóteo 2:3 que os homens serão amantes de si mesmo, vão amar mais ao dinheiro do que a Deus. 1 Timóteo 6:10 vai dizer que os homens também vão ser egoístas, vão amar o dinheiro. Olha que tremendo, irmão. Pessoas estão se vendendo, estão vendendo o dom que Deus deu para ele. Ah, eu só vou lá pregar porque foi me oferecido um valor. Ah, eu vou lá porque o dinheiro é alto. Não está indo mais por amor a Deus, está indo por amor ao dinheiro. Eu vou falar, Jesus. Tem gente que tem medo de falar a verdade. Deus me chamou para falar, rapaz. Eu vou falar, Jesus. Aí escuta só, irmão, Deus não me chamou para me vender. Jesus disse, é de graça que eu recebi, de graça para me dar. Paulo disse, trabalhe e não depende de ninguém. Deus não te chamou para ficar você dependendo dos outros. Deus te chamou para você trabalhar, pôr a mão no arado, filho. Paulo disse, trabalha e não depende de ninguém. Hoje, as pessoas falam, estou vivendo da obra. Está dependendo dos outros. Deus não te chamou para ser mendigo. Eita, eu vou falar, Jeová. Deus, quando criou o homem, Deus falou assim,
O homem comerá do suor do seu pão. Olha que interessante. O homem vai comer do seu suor. Sabe o que Deus está dizendo? Vai trabalhar. Trabalha, filho. Seja digno do seu salário. Trabalha. Eu não vou vender o dom que Deus me deu para viver disso aqui, ó. Eu quero trabalhar com o meu suor e pregar a palavra de graça. Essa é a minha ótica. Porque eu entendo que de graça eu recebi, de graça eu dou. Jamais eu vou cobrar para pregar o que Deus me deu pela graça. Jamais. É de graça. Meu coração não está no dinheiro. Meu coração está em Deus. Eu não vou me corromper. Paulo disse que o dinheiro é a raiz de todo mal, corrompe o homem. Balaão foi corrompido por causa do dinheiro. Tem profeta se corrompendo por causa do dinheiro. Eu vou falar, Jesus. Eu cobro 5 mil para pregar. Eu cobro 10 mil. Cobro 20. Qual é a parte que você não entendeu? Que você recebeu de graça? Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai-vos. É de graça, irmão. O dom que Deus te deu, você não era digno de receber. Ele te deu de graça. Porque você está vendendo o dom que Ele te deu. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Eita. Escuta só, eu vou falar, Jeová. Deus disse: nos últimos tempos, as pessoas, os profetas, vão amar o dinheiro e não a Deus. Eita glória. Escuta, Balaão, quando foi, Pedro revelou que ele foi por amor ao dinheiro. Judas revelou que ele foi por amor ao lucro. A Bíblia diz: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. O tesouro dele estava naquilo que foi oferecido. O coração dele estava naquilo que Balaque ofereceu para ele. Por isso que Deus se pôs como inimigo dele. Irmãos, de Deus ninguém... E filho, Deus ninguém engana. Deus sonda o coração do homem. Deus sabia que ele estava indo por causa do dinheiro. Por isso que Deus se colocou como inimigo dele. A Bíblia diz que ele estava caminhando de manhã. Ele se levantou de manhã. Quem se levanta de manhã tem pressa. Balaão estava com pressa de ir por aquilo que Balaque ofereceu para ele. Ele está indo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor parou na frente dele com uma espada. Deus ia matar ele, filho. Aí a Bíblia diz que a jumenta, vendo o anjo do Senhor, levou ele para o estreito. Começou a apertar o pé dele. Escuta só, porque a jumenta viu um anjo. A jumenta livrou ele. Aí escuta. Aí a Bíblia diz que ele vai bater na jumenta. Quando ele bate na jumenta, a Bíblia diz que Deus fez a jumenta falar. A jumenta abriu a boca e falou assim: por que você está me batendo? Eu sou sua jumenta. Por acaso, eu faço isso com você diariamente? Escuta só. Deus usou uma jumenta para repreender o profeta. Porque Judas disse assim. Olha o que Judas disse. Eu vou falar, Jesus. Olha o que Judas disse, irmão. Presta atenção. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, foram destruídos na rebelião. Escuta só. Escuta só. 2 Pedro 2,15 diz assim: eles abandonarão o caminho reto, se desviarão, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da justiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a tolice do profeta. Percebe que Deus usou um jumento para repreender ele. O jumento, um animal mudo. Deus fez um animal falar com ele para repreender a tolice do profeta. Porque a Bíblia diz que Deus corrige e castiga todo aquele que ama. Deus repreendeu o profeta por amor. Escuta só. Deus repreendeu ele através de uma jumenta. A jumenta falou com ele. Aí ele vai falar: pequei, ele vai reconhecer. Aí Deus fala assim para ele: fala o que eu mandar. Aí a Bíblia diz que quando chega lá, Balaque queria que o povo fosse amaldiçoado. Escuta só o que eu vou te falar aqui. Eu vou falar, escuta só. Se você tomar leitura, Balaque enviou os homens para chamar Balaão para amaldiçoar o povo. Porque Balaão tinha autonomia, tinha autoridade para repreender, para amaldiçoar. Escuta só. Aí ele vai falar assim: eu sei que você amaldiçoar será amaldiçoado. E eu sei, quem você abençoar será abençoado. Então vem depressa, vem para cá, vem rápido.
porque eu quero amaldiçoar esse povo. Esse povo tem crescimento. Percebe? Tá querendo amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Tem gente que não suporta ver você levando uma vida de prosperidade. Ela deseja o teu mal. Escuta só. Eu vou falar, Jesus. Escuta. Percebe que ele chamou o profeta para amaldiçoar? Porque o povo era abençoado. O povo era próspero. Aí ele não suportou ver o povo morando do lado dele, levando uma vida de prosperidade. Ele vai falar assim, povo vai lamber tudo aqui. Chama lá o profeta para amaldiçoar. Percebe? O povo estava do lado dele, levando uma vida de prosperidade. E ele não suportou ver, ele queria a maldição do povo. Tem gente que deseja o teu mal. Nem todo mundo vai desejar o teu bem. Tem gente que suporta ver você na pior. Tem gente que vê você no chão. Escuta só. Só que Deus falou assim, não amaldiçoe esse povo, porque eu abençoei. Se Deus abençoou, quem é o homem para amaldiçoar? A Bíblia diz que quem Deus deseja abençoar, escuta só, feitiçaria não pegará em Jacó. Se Deus desejou abençoar, não há quem possa amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar. Aleluia, Deus! Porque encantamentos, feitiçarias não prevalece contra Jacó. Balaão falou isso para Balaque. Balaão falou assim, ó, não tem como feitiçaria pegar nesse povo. Esse povo é povo de Deus. Nenhum mal pega neles. Irmão, tem crente que tem medo de macumba. Se Deus está na sua vida, filho, não pega. Aleluia, Deus. Pode colocar o nome na boca do sapo. Se Deus está na sua vida, feitiçaria não prevalece contra Jacó, diz a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Olha o que Deus falou para Abraão. Deus falou assim, Abraão, quem te abençoar, será abençoado. Mas quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Deus falou, Abraão, estou contigo. Se a pessoa desejar o bem para você, Abraão, vai ter o bem, porque eu estou contigo. Mas se a pessoa te desejar o mal, ela vai ter o mal sobre ela, porque eu estou contigo. Se Deus está na vida da pessoa, aquilo que você almeja para Ele, é aquilo que você vai reter sobre si. Eita! Aleluia, Deus! Escuta só, irmãos. Essa mensagem é forte. Irmãos, tem um versículo agora que eu não sei onde está, Jesus, me deu um branco. Eu sei que diz assim, que quando Balaão começou a abençoar o povo, Balaque vai falar assim, ó, deixa como tá. Deixa como tá, não abençoe nem amaldiçoe. Eu quero achar esse versículo, irmão. Tá em Números 22. Meu Deus, você me deu um branco aqui agora. Jesus amado. Irmão, escuta só. Ele fala assim, tá na Bíblia, pode tomar leitura, irmão. Me deu um branco aqui agora, mas diz assim o versículo. Diz assim, não amaldiçoe, mas também não abençoe. Escuta só. Quando Balaão começa a abençoar o povo, Balaque vai falar assim, ó, não amaldiçoe, mas também não abençoe. Sabe o que ele está dizendo? Deixa como tá. Deixa assim então. Já que você não veio aqui para amaldiçoar, então também não abençoe, deixa na mesma. Tem gente que não suporta ver você nem na melhor e nem na pior. Suporta ver você levando uma vida de mesmice. Suporta ver você na mesma. Escuta só o que ele disse. Ele disse assim, não abençoe, mas também não amaldiçoe. Deixa como está. Sabe o que significa isso, irmão? Tem pessoas que não desejam nem teu mal nem teu bem, mas também não suporta ver você, ver você levando a mesma, na mesma ele aceita. Tem gente que fala assim, ó, não deseja nem o mal nem bem, mas também não deseja ver você crescendo, deseja ver você levando a vida de mesma, aquela vida contínua, de mesma, uma vida sem mudança. Escuta só, tem gente que aceita isso. Escuta só, olha o que ele disse, não amaldiçoe, mas também não abençoe, ou seja, deixa como está então, deixa assim, deixa eles assim então, deixa dessa maneira, deixa da mesma forma. Já que você não quer amaldiçoar, então também não quero ver nem bênção nem maldição, quero ver na mesma. Tem gente que pensa isso de você, não deseja nem teu mal nem teu bem, mas deseja ver você na mesma. Então vou falar, Jesus. Tá entendendo? Olha que interessante. Aquele que desejava o mal teve que contemplar o povo sendo abençoado. Irmãos, se Deus está na vida de uma pessoa, não adianta você tentar prejudicar.
Não adianta. Olha que interessante, ele queria que o povo fosse amaldiçoado. Só que Deus falou, não amaldiçoe, porque o povo é abençoado. Deus falou para o profeta, não amaldiçoar, porque o povo era povo de Deus. Deus abençoou. Escuta só, olha que tremendo isso. Só que, irmão, vou finalizar aqui. Guarda essa mensagem. Quando eu li Judas, eu entendi por que Deus se irou com Balaão. Porque Balaão amou o dinheiro. Amou aquilo que foi oferecido. 2 Pedro 2,15 vai dizer que ele amou o salário da iniquidade. Ele amou o salário da injustiça. Ele amou aquilo que foi oferecido. Tem profetas que no fim dos tempos amarão mais ao dinheiro do que a Deus. Vão se vender. Estão fazendo a obra não por amor a Deus, mas por amor ao lucro, como disse Judas. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Reflita nisso em nome de Jesus, irmão. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a tua vida.